Olá, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Física Experimental 3, discutindo uma prática virtual para analisar os circuitos formados pela associação de resistores e capacitores, os chamados circuitos RC. Esse circuito ele tem como protótipo mais simples a situação em que eu tenho uma fé, uma bateria, que vai alimentar uma associação em série de um capacitor de capacitância C e um resistor de resistência R. Inicialmente, a chave que conecta a bateria a esses dois componentes se encontra aberta, de maneira que o capacitor está completamente descarregado, ou seja, sua carga é zero e não tem nenhuma corrente circulando pelo circuito, evidentemente. Em um determinado momento, nós ligamos o disjuntor no ponto A, então fazendo circular uma corrente que vai passar da bateria pelo capacitor e pelo resistor, de maneira que, ao aplicar a lei de Kirchhoff para esse circuito, nós vamos ter a queda de tensão na FEM, que é igual ao próprio valor dela, o FEM, menos o valor da diferença de potencial sobre o capacitor, que é igual à razão entre a carga e esse capacitor, menos a diferença de potencial no resistor, que é igual ao produto da corrente que passa por ele, pela resistência. A soma dessas três diferenças de potencial no circuito fechado, de acordo com a lei de Kirchhoff, tem que dar zero. Bom, lembrando que a corrente é igual à variação da carga no tempo, então nós passamos a ter essa equação diferencial, que pode ser facilmente integrada para se obter daí o valor da carga em função do tempo e, consequentemente, da corrente em função do tempo e também da diferença de potencial sobre o resistor em função do tempo. Okay? Então, nós temos essas expressões aqui, resolvendo aquela equação da condição inicial de que no tempo t igual a zero, o capacitor se encontrava completamente descarregado, ou seja, Q de zero igual a zero. Notem que essas expressões, à medida que o tempo passa, tornam essas exponenciais cada vez menores, de maneira que no limite de um tempo tendendo a infinito, essa carga converge para um valor C vezes epsilon, essa tensão para o valor epsilon da FEM e essa corrente para o valor zero. Ou seja, quando o capacitor se encontra completamente carregado, a corrente deixa de circular no circuito. Bom, todas essas expressões têm esse termo da exponencial de menos t sobre RC, de maneira que esse fator R vezes C, ele tem unidade de tempo e é chamado de constante de tempo, ok? Então, essa é uma das quantidades que nós vamos verificar no nosso experimento virtual, assim como esses regimes aqui. Mas nós não vamos analisar essa situação do processo de carga do capacitor. De fato, nós vamos avaliar a situação em que o capacitor já se encontra completamente carregado e eu desconecto a bateria, tirando o disjuntor do ponto A e passando para o ponto B. Então, agora o meu circuito passa a ser unicamente o capacitor em associação em série com o resistor, com o capacitor funcionando dessa vez como se fosse uma fonte de tensão. Então, resolvendo aquela mesma equação diferencial para essa situação, em que eu não tenho mais o epsilon, os meus resultados passam a ser esses valores da carga, da tensão, que é a mesma tensão tanto sobre o capacitor quanto sobre o resistor, e da corrente circulando por eles. Notem que agora, à medida que o tempo passa, todas essas quantidades diminuem tendendo a zero por um tempo suficientemente longo, uma vez que o capacitor, que agora é fonte, perdendo sua carga, deixa de fornecer a corrente que vai circular pelo circuito. Então, nós vamos aplicar o nosso experimento virtual a essa situação, chamada dinâmica de descarregamento, em que a condição inicial é aquela em que a carga no instante de tempo t igual a zero é igual à carga da situação em que o capacitor está completamente carregado, ou seja, aquela que converge para a situação de carregamento para um tempo infinito, C vezes epsilon. Então, para esses casos, nós temos essas expressões aqui e o valor da tensão, que é a mesma, tanto para o capacitor quanto para o resistor, em função do tempo, é dada por essa expressão. Okay? E essa expressão é aquela que nós vamos usar para a nossa análise do experimento que é descrito a seguir. Bom, nosso experimento virtual é encontrado na página cujo endereço vocês veem aí, que também está disponível no guia do experimento. Então, nós iniciamos essa simulação. A montagem é essa que vocês veem. E as duas primeiras coisas a serem anotadas
são os valores nominais da resistência, que é feito clicando sobre o ícone do resistor, em que aparece o código de cores de 4 faixas discriminado aqui, sendo que a última faixa é dourado. Ok? Então, nós retornamos ao circuito e agora vamos anotar o valor da capacitância aqui discriminado, lembrando que nós vamos adotar como o erro de medida 5% desse valor nominal, assim como o valor do erro para a capacitância. Okay? Bom, muito bem. Então, o primeiro procedimento é escolher a opção de carga do capacitor, clicando nessa opção aqui. Então, uma vez o capacitor carregado, eu vou anotar para o tempo inicial, 0 segundo, o valor da tensão sobre o resistor, e esse valor eu anoto clicando sobre o símbolo do multímetro, e que está setado para medir uma tensão DC, nós vamos adotar como valor do erro para essa medida a mesma forma de calcular o erro para o multímetro digital, cujo manual vocês têm, colocado na escala de 20 volts. Então, feita essa anotação, nós vamos começar a contar o tempo, clicando nessa opção, e esperar 10 segundos transcorridos para anotar o valor da nova tensão sobre o resistor. Então, paramos mais ou menos em 10 segundos, clicando na mesma opção. Anotamos o valor da tensão, da nova tensão. Deixamos o cronômetro correr mais 10 segundos. E anotamos o novo valor da tensão. Ok? E nós vamos fazer isso até coletar 5 valores de tempo e tensão. Bom, como vocês viram, nós avaliamos no experimento o processo de descarga do capacitor, anotando a tensão sobre o resistor como função do tempo. A seguir, a partir dos dados coletados, nós vamos proceder com a seguinte análise. A primeira coisa a fazer é linearizar a relação no processo de descarga da tensão em função do tempo. Essa relação aqui. Então, feita essa linearização, nós vamos aplicar o método dos mínimos quadrados e calcular a constante de tempo, que é o produto da resistência vezes a capacitância, assim como o valor da FEM, que seria necessário para carregar o capacitor completamente e iniciar o processo de descarga da maneira como nós estudamos. Nós vamos expressar todos esses valores na forma padrão e calcular também essa mesma constante usando os valores nominais de R e C, medidos diretamente da discriminação do experimento, lembrando de propagar os erros associados a R e C para expressar o resultado final dessa constante de tempo na forma padrão e comparar os dois resultados, aquele que adveio diretamente dos valores de R e C com aquele que adveio do cálculo dos mínimos quadrados.